Aleluia. André saiu para trabalhar no domingo e o Espírito Santo, 6 horas da manhã, evangelista, no meu ouvido, Pedro 5,9. Eu, mãe, meu Deus, por que Pedro 5,9? E aí eu disse, será que a primeira ou a segunda? Aí quando eu olhei, não, é a primeira Pedro, então vamos lá, Senhor. Eu vou estar lendo a partir do verso 6, que fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Podeis se assentar. Hoje eu quero ficar só com o versículo 9, que fala assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E 3 palavras desse versículo me chamam a atenção: resistir, firmes e aflição. E aí eu fui pesquisar o significado: resistir, manter-se de pé, contrariar a gravidade. E esse contrariar chamou minha atenção. Resistir, eu preciso contrariar todos que estão ao meu redor. Ah, mas muitos dizem, ela não vai aguentar passar um dia crente. Não, mas eu vou contrariar aqueles que acham que eu não vou conseguir seguir. Eu vou contrariar, mostrar a eles que eu consigo sim, porque eu estou servindo ao Senhor. E aí eu fiquei, Senhor, quem na Bíblia eu posso falar sobre resistência? E Deus me dava José. José, ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi jogado, ele passou por tantas coisas, mas ele resistiu. Ele resistiu às tentações do diabo, ele resistiu a tudo que veio. Ele poderia desistir de tudo, mas ele resistiu ali. Ele era um homem resistente, como tantos outros, mas Deus falou no meu coração: José, ele resistiu, ele continuou firme na minha presença, mesmo com tantas coisas acontecendo, ele continuou firme, continuou ali, perseverando, mesmo em meio às tribulações, mesmo dentro da cadeia, ele se permitiu ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mesmo ele contrariou a todos, ele mostrou a todo mundo que ele poderia ser diferente. Ele era servo do Deus vivo. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus, tudo tem um propósito. A gente não entende o porquê de certas situações. Quem é que ia estar feliz dentro de uma prisão? Quem é que queria interpretações dentro de uma prisão? Quem ia querer ser usado por Deus dentro de uma prisão? Mas ele resistiu e permitiu ser um instrumento nas mãos do Senhor. E por causa dessa resistência dele, ele alcançou lugares altos e lá na frente ele conseguiu manter a família dele. Firme, forte, estável, seguro, duradouro. Outra palavra que chamou minha atenção: duradouro. E aí eu fui pesquisar outros versículos e eu vou ler aqui rapidamente. 1 Coríntios 15:58, que fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E eu peguei a Bíblia do irmão André e falava assim: por isso, irmãos amados meus, sejam firmes e irremovíveis. Essa palavra irremovível chamou minha atenção. Não está falando abundantes, ele está falando irremovível. O que é uma coisa irremovível? Ninguém tira do lugar, ninguém mexe. Eu sou firme, foi Deus que me colocou, ninguém mexe. Pode até tocar, eu posso fazer isso, mas não tira eu do meu lugar. Então eu vou ser resistente e eu vou estar firme na presença do Senhor. Maravilha. E eu fiquei duradouro e removível. Então ninguém vai mover, eu vou continuar lá para sempre. Foi Deus que colocou, eu vou continuar, porque foi o Senhor que me colocou na posição. Foi o Senhor que colocou e disse: tu vai ficar aí, ninguém mexe, ninguém toca,
ansiedade, angústia. E eu perguntei mais uma vez a Deus: Senhor, quem da Bíblia? E Deus não me falou nada. Eu até falei para o André que André, Deus está me dando várias coisas, mas nada está se encaixando. Ele disse: não, filha, já está encaixado, vai lá. E no culto Deus me dava Jó. Jó, ele passou pelo processo mais difícil. Aflições, muitas. E muitas vezes a gente olha para a nossa aflição, mas esquece que tem um irmão do lado que está passando pela mesma coisa ou pior. Jó, ele teve todos os motivos para murmurar nas aflições dele. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele continuou firme, porque foi Deus que colocou ele lá. Ele era irremovível. E eu falei: mas Senhor, é tão difícil, tem certas situações que a gente esquece de olhar para os nossos irmãos. E Deus falava assim: não, minha filha, mas você tem que parar de olhar para você. Você tem que olhar para o próximo, você tem que orar pelo próximo, e de você eu cuido. Às vezes a gente fica olhando para o outro e julgando o outro. Ah, mas se fosse eu aguentava passar por isso. E só isso? Não, mas cada um suporta aquilo que Deus deu. Cada um suporta aquilo que Deus está provando ele. Talvez a minha aprovação, a irmã Rosa não aguente passar, como a dela também eu não aguento. Eita Deus. Meu Deus. Firme, resistente em meio às aflições. Eu vou contrariar todos. Eu vou ser duradouro e irremovível, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações. E como eu vou ficar assim? E em Efésios 6:10 fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste o século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Resistir, ficar firme no dia mau. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou estar parada, ninguém toca, mas o inimigo está lá. Ele está jogando dardos inflamados, mas eu estou com a couraça da justiça. Ele pode vir com fogo, mas eu estou com água. Ele vai apagar o fogo. Ele vai apagar o fogo. Ele vai apagar o fogo. Aracaçu, gambobobo, xogou. Resistir. É tão difícil a gente resistir. É tão difícil a gente contrariar aquilo que é falado, aquilo que é soltado. No mundo espiritual pega aquilo, mas a gente tem que resistir. A gente tem que resistir àquilo que é soltado. Tem que repreender. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu não vou ser isso. Eu vou ser para o que presta assim, porque eu nasci porque o Senhor permitiu. A gente tem que ter autoridade. A gente tem que estar firme naquilo que a gente quer. É contrariar todo mundo, Miguel, na escola. E ele não vai durar muito não na igreja. E é várias tentações. Não, eu vou durar sim, eu vou levar tu comigo. Tu vai comigo. Tu vai ficar crente comigo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que ela tem passado muitas coisas. Ela estava com início de depressão e descobriu uma gravidez indesejada. O pai da criança, um viciado,
E aí ela passou por muitas coisas, acabou se separando. E eu, não, minha filha, não desista da gravidez, foi Deus que lhe deu. E hoje ela me mandou uma mensagem, evangelista: amiga, ele aceitou Jesus, ele se converteu. Mas eu não acreditei, não. Eu mandei mensagem para o amigo dele crente. Sabe o que ele disse? Mulher de Deus, ele está firme. E aquilo confirmou no meu coração. Ele está firme. Minha oração hoje foi: continua, Senhor, firmando os passos dele, porque depois vem ela. Depois vem ela. Depois vem ela, porque é o teu plano. E ela ficava dizendo: ah, gente, não vai dar certo não. Não, minha filha, vocês vão ficar juntos. Deus não deu essa criança para vocês ficarem separados, não. Ah, mas não. Como tu consegue ficar assim? Como tu consegue falar assim? Ah, você só fala isso porque você está com o pai dessa criança. Não, porque eu estou firme, eu acredito nos planos de Deus. Eu não acredito que Deus dá uma criança sem motivo nenhum e depois separa o casal. Não, e Deus tem mostrado que está agindo. Hoje ele aceitou Jesus, amanhã vai ser ela, porque nas minhas orações o nome dela está. Nas minhas orações o nome da filha dela está. Eu falo: Senhor, junta eles. Senhor, eles têm que estar juntos e eles vão fazer grande obra para o Senhor. Eu até disse: Senhor, quando a gente vai resgatando lá, eu quero ela lá com a gente. Eu quero ela servindo Jesus com a gente. Eu quero que ela pegue o microfone e diga: um dia eu tive depressão, a Larissa lá do Rio de Janeiro orava por mim. E hoje eu estou aqui servindo a Jesus. E contrariar todos que falam que ela não vai dar para nada é difícil. Contrariar a pessoas que na infância falam: você vai ser o que não presta. É difícil, mas a gente tem um Deus que ele contraria tudo. Ele usa aquilo que é impossível para dizer: é possível, ela vai servir a Jesus. Ela vai adorar o meu nome. Eu vou usar ela para salvar vidas. Glória a Deus. Maravilha. Ficar firme no Senhor. E ficar firme é uma palavra que você tem que entender ela por completo. Porque o firme, hoje esse vaso está firme, amanhã eu posso tropeçar nele e ele quebrar, ele já não é mais firme. Mas o firme, como eu li aqui, ele é duradouro, ele é irremovível. Então eu tenho que ficar firme mesmo que passem por mim, chutem por mim, me arranhem, mas eu tenho que ficar firme no Senhor, firme por completo, firme para sempre. Glória a Deus, maravilha. A angústia vai vir. A ansiedade vai vir. Preocupações nem se fala, é todo dia. Uma preocupação diferente. Mas o firme, ele resiste a tudo. O firme, ele suporta a tudo. O firme pode vir o vento que for, a tempestade que for. Ele suporta tudo. E a gente que precisa sempre ver que não é só a gente que passa por aflição. Sempre tem um irmão do lado precisando da nossa ajuda. E hoje eu estou sem uma mistura, mas eu tenho um arroz e feijão. Mas tem alguém do lado da minha casa que está sem o arroz, o feijão e a mistura. Então o que eu passo não é nada, ela está passando por mais. Então eu tenho que pensar no próximo. E eu vou separar aqui um pouquinho, eu vou levar para ela. E aí Deus vai prover a minha mistura. E eu vou poder dividir com ela também. Aleluia. Aflição. Todo mundo passa por aflição. Todo mundo passa por angústia. Dias tristes estão aí. Mas o que você vai fazer? Como você vai passar por esse dia? Como você vai passar? Como você vai mostrar para os outros a sua reação em meio às coisas tristes? É verdade. O firme do Senhor, ele pode até ficar triste, mas ele não vai deixar a tristeza tomar conta dele. Ele pode até ficar triste, mas ele não vai demonstrar para todos. Eu sempre tenho uma pessoa para demonstrar. Eu não preciso mostrar para o presbítero Jonas o que eu estou passando. Porque eu posso ser um canal de bênção para o presbítero Jonas que está passando por algo pior do que eu. Então sempre vamos lembrar da aflição do próximo. Sempre vamos lembrar do que o próximo está passando. E a gente firme, a gente consegue deixar o próximo firme também. Vamos ser um canal de bênção. Vamos segurar na mão e dizer: ei, irmão, o Senhor quer tu aqui do lado firme. Irmão, fica aqui que eu seguro a tua mão. Se o vento passar, a gente está firme. O nosso
na rocha. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.